E agora vamos para a correção da página 24. Releia este trecho. Disse que quando você ensina uma criança a ser compassiva com o rato, você está ajudando tanto a criança como o rato, diz Pooja Maharaj, coordenador educacional sênior da PETA Índia. Respeito e compaixão são de vital importância no combate à violência em toda a sociedade. Letra A. Ensinar a criança a ser compassiva com o rato é o mesmo que ensiná-la a ter compaixão por um rato, ensiná-la a receber compaixão de um rato. Claro que é a primeira opção, ensiná-la a ter compaixão por um rato, né? Assim, ensinar a pessoa a cuidar do outro, independente se for uma planta, um animal ou outro ser humano. Letra B. Qual é o objetivo de ensinar as crianças a serem compassivas com os animais? Então, é ensinando a cuidar dos animais, a cuidar do ser vivo, para que a criança ela possa amar e respeitar o próximo, combatendo assim a violência. Se a gente cuida de um animalzinho, né, a gente também não vai querer o mal de um ser humano, Letra C. Ao reproduzir a fala do coordenador do programa, a jornalista, o que a jornalista faz? Ela reforça a importância do fato que é noticiado ou ela não acrescenta nenhuma informação importante ao fato? Claro que ela acrescenta alguma informação importante ao fato, não é verdade? Então, ela reforça a importância do fato que é noticiado. Questão 8. Releia este trecho. Psicólogos, sociólogos e agentes da lei documentaram muito bem que a violência contra os animais cometida pelas crianças é com frequência um sinal de alarme precoce de futuros atos de violência contra os humanos. Letra A. Nesse trecho, o que significa o verbo documentaram? O que significa esse verbo documentaram? Se eles documentaram, eles conseguiram o quê? Provas, não é? Então, eles comprovaram por meio de pesquisas esse fato. E letra B, explique o que psicólogos, sociólogos e agentes da lei documentaram sobre crianças que agem com violência contra os animais. Então, para eles, isso é um sinal precoce de que essas crianças podem agir violentamente contra os seres humanos no futuro. Então, se a gente ensina a criança a cuidar do outro, a cuidar de um animalzinho, e ela começa a agir combatendo a violência, provavelmente, futuramente, vai ser um adulto mais pacífico, mais cuidadoso com os outros seres humanos, não é? Questão 9. Releia mais este trecho. A educação humanitária pode ajudar a garantir um futuro em que os animais, o ambiente em que vivem e os seres humanos sejam tratados respeitosamente. No trecho, o verbo destacado dá uma ideia de certeza ou de incerteza para a frase. Justifique sua resposta. Então, a educação humanitária pode ajudar. Isso quer dizer que há uma possibilidade ou não de ajudar, não é? Então, ela traz uma ideia de incerteza. O uso do verbo poder nessa locução revela que o autor acredita que a educação humanitária terá uma consequência benéfica. É uma possibilidade, mas ele não expressa nenhuma certeza quanto a isso, tá bom? Questão 10. Assinale o trecho que expressa um fato. A educação humanitária pode ajudar a garantir um futuro em que os animais, o ambiente em que vivem e os seres humanos sejam tratados respeitosamente. A gente sabe que esse trecho revela uma possibilidade, uma incerteza, né? Esse programa já está sendo empregado voluntariamente em cerca de 25.000 escolas públicas e particulares, alcançando até 5 milhões de crianças ao redor da Índia. Isso é um fato verídico, realizado e que realmente acontece, tá? Então, o quadradinho 1 revela uma possibilidade, até pelo verbo poder, que a gente já analisou na questão 9,
Mas o que é fato, uma coisa que realmente está acontecendo, é que esse programa já se expandiu por escolas públicas e particulares, alcançando 5 milhões de crianças ao redor da Índia. Questão 11. Releia o último parágrafo da notícia. Vamos reler? Esse programa já está sendo empregado voluntariamente em cerca de 25 mil escolas públicas e particulares, alcançando até 5 milhões de crianças ao redor da... O último parágrafo já estava até notificado aqui na questão 10. Assinale as opções que indicam o sentido da palavra voluntariamente. O que é uma pessoa voluntária? O que é uma ação voluntária? Então, é uma ação espontaneamente, que acontece espontaneamente? É forçadamente? Claro que não, né? Obrigatoriamente, se é voluntário, não é obrigatório, não é forçoso. É espontaneamente ou é por vontade própria? Voluntariamente pode ser tanto espontaneamente como por vontade própria. Então, vocês podem marcar as duas opções. É uma coisa que acontece de forma espontânea e pela vontade da pessoa, tá? E a questão 12. A finalidade da notícia que você leu é sensibilizar o leitor, narrando uma história fictícia. É uma história fictícia, é isso aí, gente? Informar o leitor um acontecimento real. E aí, é um acontecimento real. Convencer o leitor a ser compassivo com os animais. E aí? Vamos lá. Aquela notícia, ela trouxe uma informação pra gente. Mas ela não é um artigo de opinião. Não está tentando nos convencer que a gente tem que ser compassivo, não é? Pode até nos sensibilizar, sim. Sensibiliza o leitor. Mas não narra uma história fictícia, uma história real. Mas traz uma informação, não é verdade? Então, informar o leitor um acontecimento que é real. Esta é a opção, tá certo? Então, vão lá, revejam suas atividades. Quem não tem um livro que fez no caderno, revejam as respostas. Façam a correção com calma, certo?